Paz do Senhor, quero deixar uma palavra ao seu coração. Primeiro livro de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Há uma riqueza muito grande, nesses dois versículos. A Bíblia declara, o apóstolo Paulo, e não somente Paulo, mas as Escrituras, elas dizem que existe um Deus. E há uma dificuldade em entender isso, porque existe três pessoas dentro de uma divindade. É um Deus distinto em Pai, Filho e Espírito Santo. E há igrejas, pessoas que não conseguem compreender isso. Então, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força, e na verdade, quando o próprio Deus vai criar, na criação, o verbo é façamos, Então, se é uma pessoa, não seria usado o verbo no plural. Na ocasião do batismo de Jesus, fica claro, o Pai diz ao Filho: esse é o meu Filho amado, a quem tenho prazer, a quem tenho comprazido, em quem me comprazo, e o Espírito Santo de forma corpórea, através da pomba, Então, evidentemente, Deus é um só, distinto em três pessoas, e é trino e uno. E um só mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus Cristo foi o único que foi capaz de ligar novamente o homem a Deus. Então, ele é o mediador, Jesus Cristo, porque ele viveu, primeiro Adão pecou, Jesus Cristo, sem pecado, ele paga um preço que todos os homens não conseguiriam pagar por conta do pecado, tanto o pecado original quanto o pecado que a gente pratica, A gente tem a tendência a errar, Então, existe um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, homem. Homem por quê? Porque ele se fez carne. A Bíblia diz em João, o Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez, Então, ele se encarnou, ele se fez carne. A Bíblia diz em Filipenses 2, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que Deus se esvaziou de si. Ele não se esvazia da sua divindade, ele esvazia da sua glória, vem pagar um preço, cumprir uma missão árdua, foi rejeitado porque eles esperavam um rei esplendoroso, e na verdade ele nasce numa manjedoura, ele vem, cresceu em Nazaré, um local, que alguns até diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus Cristo veio cumprir a sua missão de resolver o problema do pecado e salvar todos aqueles que creem nele, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A morte de Jesus não foi uma morte, foi uma morte para redimir, Não, ele não foi um idealista que morreu por uma causa. Ele morreu para salvar, para redimir a humanidade. Ele não foi um mártir, porque o mártir, ele morre por uma missão, defendendo um posicionamento. Não, a morte dele foi vicária, foi para pagar, foi para redimir a humanidade. Então, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, qual se deu a si mesmo em preço de redenção para servir de testemunho ao seu tempo. Então, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio e morreu. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele será salvo. É claro que
Ele transforma, Ele muda o coração das pessoas e dá a oportunidade dessa pessoa viver uma nova etapa, ter a salvação pela fé em Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Todos os seres humanos têm oportunidade. Infelizmente, muitos rejeitam essa oportunidade que temos de viver na plenitude de Deus para as nossas vidas, viver no centro da vontade de Deus e termos o mais importante, que é a presença de Deus e a salvação. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu simplesmente para dar bens materiais ou para trazer fama, poder para o ser humano, mas para garantir a salvação de todo aquele que crê no nome dele. O mais importante de tudo nessa terra é o ser humano acreditar que Jesus Cristo é o Salvador e viver para Ele, para a glória de Deus, crendo que Jesus Cristo pagou o nosso preço, que nós não somos perfeitos, mas o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e pela fé nele nós vamos vencer o pecado, o diabo, a morte e ansiamos estar com Cristo na eternidade quando a trombeta soar e Ele vir buscar a sua igreja. Nós seremos recompensados, não porque merecemos, porque Ele pagou um preço e nós acreditamos nisso e abrimos mão de pecar para viver para Ele. Que o nome do Senhor seja glorificado.